Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical, neste domingo, dia 25 de julho de 2021. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez, para juntos aprendermos a palavra do Senhor, amém? Então, hoje eu quero pedir que vocês peguem suas Bíblias para poder acompanhar essa aula. Se tiver alguma dificuldade para encontrar algum capítulo ou versículo, peça ajuda para o seu pai, para sua mãe. Agora vamos orar para dar início à aula de hoje. Senhor meu Deus, querido Pai, neste momento, Senhor, quero te agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui. Visita, Senhor, os lares, as crianças, as famílias, cada um que está acompanhando essa aula. Que o Senhor Jesus possa estar habitando nos seus lares, fazendo morada nos seus corações e que juntos nós possamos estar cada dia mais capacitados na palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, crianças, nesse trimestre nós estamos com a nossa revista Conhecendo a História do Filho que Escolheu Fazer o que é Certo. E nós já sabemos que esse filho é o personagem principal da nossa revista, né, desse trimestre, que é José. José, conhecido como José do Egito, né? A aula de hoje tem como título Um Dia Triste, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, do versículo 12 ao 36. Nas aulas anteriores, nós conhecemos, né, o início da história de José, e nós sabemos que José, ele era um dos filhos mais novo de Jacó. E também a Bíblia diz que ele era o filho mais amado, por ser o filho da velhice de Jacó, mas também por ser um filho obediente e que Deus tinha um grande propósito na vida de José. Começou um grande ciúmes entre os irmãos de Jacó, entre os irmãos de José, depois que ele ganhou a túnica colorida. Lembra aquela túnica bonita que Jacó deu para José? Porque ele tinha outros irmãos e aquilo começou a entrar no coração dos seus irmãos, uma raiva, uma inveja, né? Começou a entrar o pecado ali no coração dos irmãos de José. Mas eles, né, foram ali levando, né? Mas aí, um certo dia, José disse que teve um sonho. O primeiro sonho de José foi que havia 11 feixes, né, de trigo. E o feixe de José era o maior. E os feixes dos seus irmãos se curvavam diante do feixe de José. E José contou aos seus irmãos esse sonho. E isso, o coração deles já estava contaminado com o pecado. Aumentou ainda mais aquela raiva. E depois José teve mais um sonho. José sonhou que havia 11 estrelas, o sol e a lua. E eles todos se prostravam diante de José. E aí ele contou esse sonho. E o pai de José disse: quer dizer que você acha que eu, a sua mãe e os seus irmãos vão se prostrar diante de você? Só que os irmãos de José, eles tinham inveja. E o pai, não, ele guardava aquilo no seu coração, porque ele sabia que Deus tinha um propósito na vida do seu filho. Aí um certo dia, Jacó pediu que José fosse até a cidade de Siquém, onde seus irmãos estavam pastoreando as ovelhas, porque os irmãos dele achavam que Jacó não se preocupava com eles, mas Jacó se preocupava sim, ele amava-os como filho. Aí ele pediu: José, vai até lá, vê se eles estão bem e me traga notícias. E José prontamente: sim, senhor, meu pai, eu vou. E então, quando ele foi, no caminho, ele chegou até a cidade, ele chegou até Siquém, não encontrou seus irmãos, mas no caminho ele encontrou um homem, né, que disse: olha, o que você procura? José disse que procurava seus irmãos, então ele falou: eles foram para Dotã. José podia voltar dali, mas o seu pai queria notícia dos irmãos. Então ele prontamente foi procurar os seus irmãos. E ele jamais
passou pela sua cabeça, que os seus irmãos guardavam esse ódio dele, né? E ele foi até lá. Quando ele avistou os seus irmãos, ele ficou muito feliz, porque ele iria levar a notícia deles para o seu pai. Mas os seus irmãos começaram a planejar algo terrível, começaram a planejar a morte de José. E José não sabia de nada. Então, quando José se aproximou, sabe o que eles fizeram, crianças? Eles arrancaram as suas vestes, a sua capa colorida que o seu pai havia lhe dado, e o jogaram dentro de um buraco fundo, porque ali naquela região havia muitos buracos, muitos poços que não tinha água, né? E aí eles jogaram ele ali dentro, sem nenhuma pena, sem nenhuma dó de José. E José, sem entender, me tira daqui, e eles começaram a planejar a matar José. Só que o irmão de José, Rubem, ele falou, não vamos sujar nossas mãos com o sangue do nosso irmão, ele é nossa carne e nosso sangue, e ele é filho do nosso pai. Então, só que a intenção de Rubem era poder resgatar José daquele poço e levar para o seu pai novamente. Só que seus irmãos, eles estavam possuídos, né? Cheios de raiva, cheios de ódio, de ciúmes no seu coração. E eles não queriam saber de nada, eles só queriam acabar com a vida de José. Crianças, nós sabemos que a nossa caminhada com Deus, muitas vezes, não é fácil, né? A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas se nós tivermos em Cristo, tudo nós podemos vencer. E Deus, ele está conosco nos momentos de dificuldade também. José precisava passar por aquilo para que pudesse alcançar aí o propósito de Deus na sua vida. Claro, foi uma coisa inesperada, devido aos seus irmãos ter tentado tirar a sua vida. Mas Deus estava com ele em todo o tempo. Então eles começaram a comemorar ali, né, que José já estava dentro do poço e planejar o que eles iriam fazer. Foi nesse momento que uma caravana de ismaelitas passou pelo local e eles viram que ali junto com eles tinha uns camelos cheios de perfumes, de riquezas, né? De joias. E eles pensaram, vamos vender José como escravo para os egípcios. E aí eles tiraram José de dentro do poço e venderam por 20 moedas de prata. Já pensou, crianças, você ser vendido pelo seu próprio irmão? José amava os seus irmãos e ele não imaginava que eles tinham essa maldade no seu coração. Só que tudo isso, como eu acabei de falar, fazia parte de um grande propósito. José, ele foi vendido para os egípcios e ele foi parar lá na casa de Potifar. E ao decorrer desse trimestre, nós vamos aprendendo quão maravilhoso é o trabalhar de Deus e quão grande é o propósito de Deus na vida de José. Então, vocês acompanhem as próximas aulas para saber aí os próximos capítulos. Mas nessa aula de hoje, nós temos que ter a consciência no nosso coração que Deus, ele está conosco tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins. E que a nossa caminhada nem sempre vai ser somente coisas fáceis, né? E sim, as coisas difíceis também, para que nós possamos valorizar ainda mais quando nós conseguimos alcançar a promessa de Deus na nossa vida. Assim foi com José, assim pode ser comigo, com você. Talvez você esteja aguardando algo de Deus, ou a sua mãe, o seu pai, mas nós temos que crer que para Deus nada é impossível e que Deus, ele sempre vai estar conosco. E José confiava em Deus, por isso que ele não desistiu. Amém? Então eu quero que vocês fiquem com essa palavra no seu coração. E antes de encerrar a nossa aula, eu já quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Isaías, no capítulo 41, no versículo 13, que vai dizer: porque eu, o Senhor teu Deus,
Te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Então foi o que eu acabei de falar, que mesmo nos momentos de dificuldade, Deus ele nos manda não temer, que Deus ele nos ajuda a passar por todas as provações. Ele está conosco sempre. Amém? Fiquem na paz do Senhor, um grande beijo e até a próxima aula.